Bom dia, meu povo! Estão prontos para a última aula do nosso curso de astronomia? Na aula passada nós falamos sobre o que são galáxias e como elas são formadas. E nesse processo falamos que elas surgiram próximas ao período de origem do universo. E hoje então iremos falar em como o universo evoluiu desde seus momentos iniciais até os dias de hoje. Vamos conhecer a teoria mais aceita para a origem e evolução do universo, a teoria do Big Bang. O que é? A teoria do Big Bang é a teoria científica atualmente mais aceita para a origem e evolução do universo. Ela diz que o universo estava em seu estágio inicial, todo concentrado em um ponto do espaço. Com toda a matéria do universo concentrada em um espaço menor que o átomo, a densidade desse local era gigantesca, e em um determinado instante, o início do próprio tempo, essa massa concentrada passou por um processo de expansão acelerada, o que evoluiu e deu início à formação do universo como o conhecemos hoje. A origem da teoria. O primeiro a propor uma ideia que levaria à teoria do Big Bang foi o padre jesuíta e astrônomo Georges-Henri Lemaitre, com sua hipótese do átomo primordial sendo divulgada em 1933. Ao propor a teoria, Lemaitre utilizou o estudo matemático do russo Alexander Friedmann, que extrapolava as equações da teoria da relatividade de Einstein. Os estudos matemáticos de Friedmann apontavam, matematicamente, para uma expansão do universo com o passar do tempo, e a partir desses estudos, Lemaitre realizou uma extrapolação para o passado, onde concluiu que o universo em um momento teve o tamanho de um átomo. É importante ressaltar que, apesar de utilizarem as equações da teoria da relatividade para essas extrapolações, o próprio Einstein não acreditava na ideia de expansão do universo e afirmava que essas eram interpretações erradas de sua teoria. Na verdade, ao ter conhecimento inicial da teoria cosmológica e do modelo de universo de Lemaitre, Einstein chegou a falar que o padre era um excelente matemático, mas era um péssimo físico. Mas para além de Lemaitre, outros nomes foram fundamentais para essa teoria. Um exemplo é de George Gamow, que desenvolveu e deu forma à hipótese do átomo primordial. E foi nesses estudos que chegou à conclusão de que a expansão acelerada do universo em seus momentos iniciais deixaria resquícios por todos os cantos do espaço, na forma de energia que ele chamou de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Entre 1912 e 1923, o astrônomo Vesto Melvin Slipher detectou que o espectro recebido por objetos mais distantes no espaço apresentava o chamado redshift, um desvio desse espectro para o vermelho, indicando o distanciamento dessas galáxias em relação à Terra. Junto com essa observação, também tivemos observações e estudos de Edwin Hubble, em 1929, que levou à conclusão de que o universo estava em expansão. Então imagine a cara de Einstein quando, anos mais tarde, a expansão do universo seria detectada de forma observacional. Einstein ainda falaria, após ouvir palestras dadas pelo Lemaitre, que a sua teoria cosmológica era a mais bela explicação sobre a criação que já tinha ouvido. Todas essas observações estavam dando cada vez mais força à teoria cosmológica de Lemaitre sobre o átomo primordial. Anos mais tarde, em 1965, Arnold Penzias e Robert Wilson, durante o desenvolvimento de uma super antena bastante potente, detectaram uma radiação que aparentava estar em todos os cantos do universo. E depois de diversos estudos, foi então concluído que essa radiação se tratava da radiação cósmica de fundo proposta por Gamow quase 20 anos antes. A confirmação da teoria da relatividade de Einstein, mais essas descobertas sobre a radiação cósmica de fundo e a expansão do universo, davam cada vez mais força para a hipótese do átomo primordial. Sendo uma teoria nova e uma teoria cosmológica, nem todos os astrônomos estavam prontos para embarcar de vez nela. Mas é claro que essa não era a única teoria cosmológica disputando um lugar na mente dos astrônomos na época. A polêmica do estado estacionário. Existiram várias teorias para contrapor a teoria do Big Bang, mas uma se destacou muito em relação às outras. Em 1948, surgiu a teoria do estado estacionado, criada por Floyd Hoyle, Thomas Gold e Hermann Bondi. Nessa teoria era afirmado que o universo não teve um início, mas que sempre existiu no tempo. Também diz que conforme o universo dilata, o espaço que surgiu entre as galáxias vai criando nova matéria, provendo prótons para as reações termonucleares das estrelas e mantendo a densidade do universo constante no tempo, e o universo duraria eternamente.
Porém, a falta de evidências capazes de solidificar a teoria do estado estacionário, bem como uma descoberta cada vez maior de evidências que fortaleciam a teoria do Big Bang, junto com a confirmação da teoria da relatividade em 1919, a teoria do estado estacionário foi se tornando cada vez mais insustentável. Porém, Hoyle nunca deixou de ser um crítico tão intenso da hipótese do átomo primordial. Na verdade, era um crítico mas tão intenso que o próprio termo Big Bang foi criado por ele, na tentativa de ridicularizar a teoria durante uma entrevista para a BBC em 1949. No fim das contas, o nome acabou pegando e mesmo os defensores da hipótese do átomo primordial acabaram abraçando ele, mesmo que gerasse alguma confusão, pois é importante lembrar que o Big Bang não se trata de uma explosão, mas sim de uma expansão acelerada do universo. Origem e evolução do universo. Então, gente, ao se utilizar a relatividade geral de Einstein e realizar uma extrapolação da expansão do universo para o passado, chegamos ao momento que havia apenas uma singularidade de densidade em temperatura infinita e tempo finito, ou seja, um ponto extremamente minúsculo no espaço com densidade e temperatura infinita onde o tempo não existia. Nesse momento, as próprias leis da física não funcionavam como nós conhecemos hoje. Na verdade, nesse momento do universo, o próprio tempo não existia como compreendemos hoje devido à distorção causada pela grande densidade da singularidade. O Big Bang é justamente o evento que iniciou a passagem do tempo como conhecemos e também o início das leis da física que nós conhecemos hoje. Com o Big Bang, todo o universo teve uma expansão extremamente acelerada, expandindo bilhões de vezes seu tamanho em frações de segundo, num processo chamado de inflação. Após esse momento inicial de inflação, ela parou, mas a expansão do universo se manteve, porém com uma taxa extremamente mais baixa. E nos próximos 380 mil anos, o universo consistia por um meio de plasma tão denso que nem a luz conseguia atravessar. Sendo assim, ele era opaco, a gente não conseguia enxergar através dele. Com o resfriamento do universo, foi possível a formação de átomos de hidrogênio, e essa recombinação de partículas formando átomos junto com o resfriamento do universo fez com que ele deixasse de ser opaco e se tornasse transparente. Com o resfriamento do universo, logo em seus primeiros bilhões de anos, começaram a se formar nuvens densas de gases, radiação e poeira cósmica, conhecidas como nebulosas. Devido a perturbações gravitacionais, essas nebulosas começaram a entrar em colapso, dando início à formação das galáxias e das primeiras estrelas. Como a gente já viu nas aulas anteriores, toda a matéria existente do universo surgiu durante o Big Bang. Porém, nos seus momentos iniciais, existiam apenas os elementos mais leves e fundamentais, como o hidrogênio, o hélio e um pouquinho de lítio. E com a formação dos núcleos estelares, os processos termonucleares que aconteciam dentro das estrelas criaram os elementos mais pesados e que foram espalhados por todo o universo durante as explosões de supernova. Dentre as nebulosas formadas nesse processo, também se formou a nebulosa pré-solar, que daria origem ao nosso sistema solar, que tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos. Como a gente até mesmo já falou na aula sobre sistema solar. Entre as décadas de 70 e 80, várias observações mostraram que a matéria visível no universo não é suficiente para explicar as forças gravitacionais dentro e entre as galáxias. E com isso surgiu a ideia da matéria escura, que basicamente compõe 90% da matéria de todo o universo, enquanto os outros 10% seriam a matéria normal. Só que a matéria escura, ela não emite luz nem interage com a matéria normal. Além de explicar as forças gravitacionais dentro e entre as galáxias, a matéria escura ajudou a resolver muitas inconsistências de previsões e observações que nós tínhamos. E uma evidência indireta dessa matéria escura é da sua influência gravitacional em outra matéria. E hoje nos laboratórios existem diversos projetos para tentar detectá-la diretamente. Expansão acelerada do universo. Apesar de desde lá de Hubble já saber que o universo estava em expansão, foi em 1998 que Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Rice fizeram observações de supernovas do tipo 1A e descobriram a expansão acelerada do universo. E considerando a relatividade geral, para a gente poder explicar essa expansão acelerada, requer que grande parte do universo seja composto de um componente com grande pressão negativa, e esse componente recebeu o nome de energia escura. A natureza exata e a existência da energia escura permanecem um dos grandes mistérios do Big Bang. E se nós formos pensar na composição do universo, nós podemos dizer que o universo consiste em 73% de energia escura,
23% de matéria escura, menos de 4% de matéria normal e menos de 1% de neutrinos. Hoje o seu universo permanece em expansão, e seu futuro na verdade ainda é incerto. Considerando apenas sua matéria, se ela for suficiente para em determinado momento conseguir vencer a expansão, as galáxias vão parar de se afastar e passar a se reaproximar, terminando esse processo em uma implosão, que poderia, inclusive, ser seguida de um novo Big Bang e a construção de um novo universo. Outra possibilidade é que a densidade não seja suficiente para vencer a expansão, tornando o universo em um local vazio, frio e escuro. E esse foi basicamente o processo de origem, evolução e talvez o futuro do nosso universo. Evidências científicas. Na parte em como a teoria foi criada e também como se tornou uma teoria aceita, a gente tem algumas evidências científicas observáveis que fortalecem essa teoria. Nós temos a expansão do universo detectada por Edwin Hubble e que 70 anos depois perceberíamos que era acelerada devido à energia escura. A radiação cósmica de fundo, que foi prevista teoricamente por Gamow e seria os resquícios dos momentos iniciais do Big Bang, foram observados por Arnold Penzias e Robert Woodrow Wilson. Existe uma grande proporção de elementos químicos fundamentais, como hidrogênio e hélio, encontrados no universo. Por outro lado, os elementos mais pesados são bem mais escassos, o que fortalece a ideia de que esses foram os elementos iniciais a serem criados e que os outros foram sintetizados no interior das estrelas. E também o fato de que as galáxias têm mais ou menos a mesma idade, surgindo por volta de 10, 11 bilhões de anos atrás, nos momentos iniciais do universo, como a gente já falou na aula sobre galáxias. E gente, essa é a teoria do Big Bang, a teoria atualmente mais aceita entre o meio científico para a origem do universo, graças às evidências que fortalecem a sua ideia. Hoje muito se é estudado sobre a origem e evolução do universo. Apesar de termos muito mais respostas do que tínhamos antes, hoje também temos muito mais perguntas. E é isso que move a ciência, perguntas. E falando sobre perguntas para movimentar a ciência, encerramos aqui o nosso curso de astronomia. Eu espero que tenham conseguido aprender os assuntos abordados nessas aulas e que elas ajudem ainda mais na compreensão da astronomia como uma ciência observacional rigorosa. Foi um prazer tê-los conosco. Tchau, tchau!